Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? A segunda parte do nosso tema de hoje, que é interessante. Eu já até gravei um vídeo também falando sobre essas coisas, mas tem que falar para as pessoas pegarem a concepção, né? Porque às vezes acontece, ela não sabe o que está acontecendo, ou por que isso, tal, entende? Para que isso fique gravado na consciência e ela tenha experiência do que está acontecendo, né? Aí o nosso tema é o quê? O que é o ataque espiritual? Como evitar para não sofrer um ataque espiritual? Então, como é que a gente tem que fazer para não sofrer esses ataques, né? Em qualquer momento da sua vida, você já sofreu um ataque espiritual, pessoal. É normal. Tem gente até que sofre e não sabe nem o que sofreu um ataque, às vezes vai para o médico, né? Vai lá se recuperar, ela se recupera. Aí pensou que era o quê? Um mal-estar, pensou que era algo assim, mas foi um ataque espiritual, né? Tem pessoas porque não têm conhecimento, não tem uma visão, às vezes está sendo atacado e não sabe. Está sugando a energia vital dela e não sabe. Então, por isso que estou trazendo esse estudo para vocês tomarem conhecimento, né? Porque você está numa guerra, o que é que está acontecendo? Uma guerra. Então, é a guerra espiritual, por isso se chama batalha espiritual, porque vai ser gente sugando sua energia, entende? Então, você está na guerra e não está percebendo. Então, você foi ferido, você aí depois foi recuperou, aí aconteceu o que mesmo? Entende? É essas coisas, né? Aí vamos lá para a nossa segunda parte. Eu parei foi no fortalecimento da sua espiritualidade, não foi? Eu falei, fortalecer a sua espiritualidade por meio de prática, como meditação, oração, né? Conexão com a energia positiva. Então você tem que se conectar com a energia positiva. Pessoas, sabe? Lugares positivos. Pode ajudar a criar uma barreira protetora contra ataques espirituais. Então, pessoal, é isso. A gente tem que criar essa barreira, porque senão recebemos. Então, essa positividade são frequências elevadas, né? Que a gente consegue com o despertar da consciência e a elevação da nossa consciência. Aí ele fala, segundo, manter uma mentalidade positiva. Então, você tem que manter uma. Se você ficar pensando negativo, pensando coisas baixas, pessoal, você vai. Não vai, você vai estar, a sua frequência vai estar baixa. Não tem como correr disso. Tem como é que a gente vai fazer, pessoal? Tem outra maneira? Me veja aí outra maneira. Não existe. Ele fala, manter uma mentalidade positiva é cultivar pensamentos positivos, pode ajudar a repelir energia negativa e reduzir a vulnerabilidade de ataque espiritual. Então você diminui, você não fica vulnerável. Entende, pessoal? Uma hora a gente vai baixar, que é normal, porque a gente não só fica aqui na positividade, às vezes a gente cai, porque tem situações que acontecem, né? É normal, mas não podemos ficar sempre lá na negativa. Temos que estar a nossa média mais positiva do que negativa, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Terceiro, proteger sua energia. O que é isso? Proteger a sua energia é fundamental para evitar ataque espiritual. Isso pode ser feito por medida prática, como visualização de escudo de proteção e uso de cristais, limpezas energéticas regular. Então,
Tem muitos espiritualistas que fazem isso. Tem cristais dentro de casa, tem isso que para uma proteção. Mas a verdadeira proteção sua é você criar essa barreira, visualizar consciência. É o que você está com a consciência positiva. Então você cria a barreira. Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam apegadas, é o cristal que vai me proteger. Não, não é. Aquilo vai trazer uma influência porque ele tem um magnetismo, mas não é tudo. Entende? Tem gente que coloca isso aí como tudo, mas não é tudo. Vai proteger, vai fazer uma proteção? Vai fazer. Porque ele tem um magnetismo, os cristal tem um magnetismo, uma energia que protege, mas vai proteger de tudo. Aí você aí bebe, faz fato, aí bota aqui o meu cristal para ver. Não, não é assim. Você tem que ter uma vida de acordo com a elevação da sua consciência. Isso vai fazer a sua proteção. Entende? Aí, quarto, busque ajuda profissional se você suspeitar que está sendo alvo de ataque espiritual. É importante buscar ajuda de profissionais, terapeutas espirituais, ou um líder religioso, ou especialista em limpeza energética pode fornecer orientação e assistência adequada. Então, quando se você não sabe como resolver isso, não tem, então você precisa ir para uma pessoa que está conectada verdadeiramente com a espiritualidade, pedir ajuda, orientação, oração, né? Porque aquilo vai lhe ajudar naquele momento. Depois que você for limpo, aquela influência negativa foi embora, essa pessoa tem como orientar você para que você permaneça nessa positividade. Porque se você baixar, ainda mais se você for um médio, às vezes tem pessoas que é médio e não sabe que é médio, não sabe que é sensitivo, não sabe que ela tem os canais abertos da espiritualidade. Ela não sabe. Entende? Então, ela aí está pensando, está querendo levar uma vida normal, né? Entre aspas, normal como as pessoas vivem aqui, aí bebendo, em festa, isso é uma vida normal, entre aspas, né? Que foram colocadas aí na mente da maioria da pessoa. Então ela quer viver uma vida assim e aí não pode, vai dar problema, porque ela tem canais abertos da espiritualidade que os espíritos vão influenciar ela negativamente, que é os ataques, né, pessoal? Aí, então, tem que buscar essa orientação, né, ajuda profissional, né? Profissional, no modo de falar, uma pessoa que está verdadeiramente conectada com a espiritualidade. Essa tem autoridade da espiritualidade, de oração, de fazer uma oração, de falar uma palavra que, quando fala uma palavra, vai expulsar aquele espírito que está ali. Entende? É isso, né? Terapeuta energético, então ele vai medir a energia, o nível de. O espírito sugou, ele vai ver, você está com a energia vital baixa, então eles vão fazer o trabalho, você vai se alimentar e vai fazer um trabalho, oração, sabe? Para que você volte ao nível de energia vital elevada, né? Para você ter disposição para ir trabalhar, para fazer as coisas, porque senão não tem disposição. Você fica arriado na cama. Aí ele fala, em resumo, o ataque espiritual é um evento negativo que afeta a pessoa no nível espiritual, emocional e físico. Existem diferentes tipos de ataque espiritual, né? Como ataque psíquico, energético, direcionado através de pessoas também. Identificar o ataque espiritual pode ser um desafio, mas sinais como mudança repentina de comportamento, sonho, sensação de ataque ou problema de saúde inexplicável pode indicar sua presença ali. Tem presença de
energia negativa, pode se proteger de ataque espiritual. É importante fortalecer a espiritualidade, manter a mentalidade positiva, proteger a energia em busca de ajuda profissional quando necessário. Quando necessário, você tem que ir buscar, né? Aí ele fala, segundo o pensamento cristão, estamos vivendo uma batalha espiritual. Então, você acha que a gente tá ou não tá, pessoal? Você vai dizer aí se vocês estão enfrentando uma batalha ou não estão. Né? Ele fala a ideia cristã de luta contra a força maligna sobrenatural que supostamente interfere no ser humano. Então, essa batalha espiritual está interferindo aqui na nossa desenvolvimento consciencial humano aqui, pessoal. Não tem jeito. Então, de que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado da luz, né? Das trevas? Ou você vai ficar do lado do meio tomando rebombada? Entende, pessoal? Você tem que tomar um lugar aonde você quer, se vai ficar do lado da luz ou do lado das trevas. Não tem a gente, existe essas duas dualidades aqui nessa realidade. Eu já falei, né? Aí o que é que ele fala? Ataque espiritual pode acontecer a qualquer, pode acontecer a qualquer um. Então, qualquer um vai sofrer a rebombada, mas são mais comuns entre aqueles que estão em campo de batalha espiritual. Então, são mais comuns pessoas que estão trabalhando essa espiritualidade, né? E principalmente eu que estou falando aqui, numa redes sociais para milhares de pessoas, você acha que não vai vir rebombada para mim? Então, que está no campo de batalha. Eles são como ataques físicos, só que são realizados por seres espirituais. Então, eles nos atacam o nosso espírito que vai atingir o nosso físico, né, pessoal? Então, e pior que são seres que vocês não estão vendo. É por isso que você precisa estar do lado daqueles seres de luz que eles para nos proteger, pessoal. Porque não é toda hora que a gente está vendo, né? Então, e a gente entrar no conhecimento de como a gente se proteger. Entende? Temos que tomar essa consciência. Aí ele fala, ataque espiritual pode causar dano físico, mental, pode afetar sua vida espiritual, ela pode deixar cansado, irritado, ansioso, deprimido, também pode causar problemas de saúde, né? Foi o que a gente falou. Ele falou, ataque espiritual é um termo usado para descrever essa série de eventos indiferente que pode acontecer ao indivíduo. Então, pode ser um ataque à mente, corpo, alma, que pode vir variedade de fonte, incluindo demônio ou entidades espirituais. Entende, pessoal? Pode vir dessas formas. Aí ele fala, existe maneira de se defender contra esse ataque. Então, existe maneira. A primeira mais importante é estar bem conectado com Deus. Então, é essa conexão que eu estou falando nos meus vídeos aqui para a gente entrar nessa conexão com esse Deus interior. Então, quando você é uma pessoa conectada, pessoal, você tem proteção, né? Vou falar igual os espíritos. Esse daí é do homem de branco, né? Ele não vai mexer, entende, pessoal? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. É essa conexão. Estar conectado com Deus. A oração, meditação, leitura das escrituras também é uma das armas poderosas contra o ataque espiritual. Então, é aquilo ali, não tem para onde correr. Será que a gente pode correr da guerra? Não pode. Entramos aqui, já era, já estamos aqui. Temos que batalhar. Agora, você quer batalhar contra ou a favor? A luz.
É isso que você vai decidir. Sua consciência vai decidir. Para isso que serve o livre-arbítrio, para você decidir isso. Foi o que aconteceu com os anjos, pessoal. Eles decidiram de que lado ia ficar. Entende? Eles foram influenciados? Foram. Foram enganados? É igual a gente é influenciado, tal, mas então, uma hora vai chegar que você vai ter que tomar consciência de que lado você vai ficar. Entende? Eu espero que seja da luz, porque essa não perde, pessoal. Né? Por mais que esteja, não tá ganhando, tá sim, tá? Aí, o que é que ele falava? Ele pode nos proteger, nos livrar do ataque do inimigo através da oração. Começa a agir em nossa vida, o mal perde a força. Podemos travar batalha espiritual com o poder da oração. Então, se uma pessoa está sofrendo ali, tem que orar pela pessoa. Tem que orar. Por isso que tem que buscar uma pessoa que esteja conectada, fazer uma oração, né? O pensamento, a meditação, sabe? Pela palavra da pessoa, quando a pessoa melhora. Foi o que aconteceu aqui. A irmã estava tão mal, quando ela ligou para mim, né, mandou o áudio, né, eu aí mandei um áudio para ela, ela disse através do meu áudio, ela já tinha se sentido bem. Entende, pessoal? Porque foi influência, né, mas ele vai ter que sair, né, não pode ficar. Então, aí ele fala, todas as qualidades são uma elevação moral. Então, toda qualidade de vida que você vai levar é uma elevação moral, mas que você não consegue praticar de uma vez apenas constantemente. O importante é continuar. Deus entende que cada pessoa tem um próprio tempo de evoluir. Então, pessoal, você tem que evoluir moralmente, sabe? Cada dia você ir melhorando como pessoa. Você não vai assim, agora eu agora sou crente, eu sou cristão, agora eu sou espiritual, agora não é assim de um passe de mágica, pessoal. É aos poucos mesmo, né? Porque a gente vai trabalhar o nosso ego, a gente vai ter que transcender o nosso ego, e às vezes a gente tá apegado às coisas. Então, aos pouquinhos a gente vai largando isso, vai largando e vai se tornando uma pessoa mais melhor, né? Se conectando com a alma, que é um pensamento mais uno, pensamento de unidade, não um pensamento, como é que se diz? Um pensamento individual do ego, não é? Então, quando vocês se conectam, é por isso que a gente está trabalhando isso, essa conexão para a gente ir melhorando devagarzinho, entende? E nesse meio aí que a gente está trabalhando, vai vir coisas para perturbar a gente. Entende, pessoal? Não tem jeito. Não tem... Você quer que eu faça o quê? Vai fazer o quê? A gente vai passar para o outro lado ou vai ficar do lado da luz? O que é que a gente vai fazer? Entende, pessoal? Você tem que entender isso. O que é que você vai fazer? Vou ficar, não vou entrar de nenhum lado, vou ficar aqui na minha. Você vai ser atacado. Aí quando você for atacado que atingir seu físico, aí você vai correr para a luz, para querer tirar aquele mal ali, porque está empatando você de seguir sua vida. Depois, quando eu cair, aí depois você vai seguir a vida de novo lá. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Aí ele fala, dessa forma você ajuda no processo da desobsessão. Então, é um processo de desobsessão que você vai largando coisas de frequência mais baixa para você não atrair esses espíritos para sua presença. Entende? Então, tem coisas que a gente faz ainda que são coisas baixas, né? Que atrai essas
essas entidades espirituais que nos atacam. Então, por isso que precisamos equilibrar essas energias densas também. A gente vai fazer? Vamos fazer, mas de uma forma equilibrada, com consciência, com amor, sabe? Não fazer com coisas que possa prejudicar uma pessoa, enganar uma pessoa, mentir. Então, pessoal, pessoas que estão mentindo, estão fazendo coisas erradas aí, escondidas, estão, sabe? Pode atrair esses espíritos que pode atacar você, pessoal. Por isso que esse processo é devagar. Eu sei disso, é devagar, porque as pessoas aí estão viciadas. Tem pessoas que fumam. Às vezes eu vi pessoas que estavam indo para a igreja, né? Grupo religioso. Mesmo assim, ela fumava ainda, bebia escondido. Não ali na frente do irmão, sabe? Então, essas coisas ainda ligam você a essas frequências baixas. Aí ele fala, você vai praticar o bem, elevar o seu padrão de pensamento. Então, você tem que elevar o seu padrão de pensamento. Atitude, exercer qualidades morais elevada. Além disso, você vai dar um bom exemplo, né? As pessoas e o obsessor. Então, você vai dar o exemplo àquele obsessor. Olha, você tem que fazer isso. Você tem que vir para a luz. Entende? Aí ele fala, você também vai atrair bom espírito para você. Porém, nem a caridade, né, o amor moral, nem a caridade material deve ser exercida com vaidade ou ostentação. Então, você não deve fazer... Eu estava falando sobre isso ontem, né? Que quando você ajudar espiritualmente, né, você tem que vir sincero do coração. Você não tem que fazer isso por vaidade e ostentação. Porque isso também vem do ego, é energia negativa. Isso só amplia o defeito moral. A caridade verdadeira é praticada apenas para o bem, com o coração sincero. É isso, pessoal. Não tem pão de cor. Então, essas coisas vai elevando. Você faça o bem, isso vai elevando. Há uma forma simples de fazer. Se você faz uma prece por alguém, por exemplo, já é um gesto de caridade. Então, se você faz uma oração, uma meditação, manda energia para uma pessoa, então você já está fazendo uma caridade. Você não tem dinheiro? Não, vou enviar energia, vou orar por ela. Já é uma coisa, entende? Aí ele fala, se você oferece um conselho, um sorriso, uma palavra amiga, né? Alguém está precisando também esta caridade. Pratique essa bondade e caridade, é muito fácil e é muita oportunidade em nosso cotidiano. Portanto, não fique com medo ou preocupado quando você sofre uma obsessão. É um convite de Deus para você evoluir. Então, quando acontece um ataque, uma obsessão está em você, é porque está fazendo com que você tem que evoluir, você tem que sair dessa faixa aí de frequência. Né? Tá falando para você, você está aí, por isso que está acontecendo isso, porque você está nessa faixa de frequência. Aumente essa frequência, faça as coisas boas, entende? É por isso que a Bíblia ensina a fazer isso, pessoal. Para a gente sair dessa frequência. Porque se você fica nessa frequência, vai ser atacado. Aí depois, quando ataca, aí sai correndo. Ai, me ajude. Olha aqui, eu tô assim. Ai. Muitas pessoas acontece isso. Aí ele fala, ninguém neste mundo está imune ao ataque espiritual. Ninguém está. Ele pode estar endereçado a qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente um médium ativo para um ataque espiritual. Neste caso, a única diferença é que o mediativo tem a ajuda de um grupo pessoal, né? Com mais força e experiência, como lidar com esse tipo de ataque. Então, o médium,
um pastor, um líder, tal, não sei o quê. Então, ele tem pessoas ali orando por ele, né? Tem, sabe? Então, quando ele sofre esse ataque, ele tem barreira, proteção. Se ele não está conectado verdadeiramente, ele sofre o ataque. Como muitos já sofreu, o ataque no egoísmo dele, né? Que eles se desviaram. Eles caíram no ego. Já tem muitos aí. Entende? É isso que os espíritos fez. Atacam vocês, coisa, tentam esses líderes, essas pessoas que estão assim. Por isso que eu estou vigiando sempre nisso. Que ele vai tentar o quê? Vai tentar em dinheiro, coisas. E aí alguns líderes já caíram. Já foi. Né? Tem que voltar à humildade, voltar ao primeiro amor, a primeira vibração para voltar a fazer a verdadeira espiritualidade. É por isso que eu estou vendo coisas estranhas aí, pessoal. Muitos líderes, muitos pregadores aí, estou vendo muitas coisas estranhas que não é da direção da espiritualidade por causa disso. Porque desviou. E aí agora são espíritos ali que estão influenciando ele para fazer coisas ali erradas no meio religioso, né? Aí ele fala, estão sujeitos ao ataque espiritual. Então, médio, quem não é médio, tá todo mundo, né? Mas todo mundo é médio, pessoal. Uns têm a mediunidade aberta, outros não, né? Tem pessoas que sofrem ataque aí nem sabem que sofreu, porque ela não tem a mediunidade aberta, nem percebeu que sofreu o ataque. Aí ele fala, pessoas com abertura para isso. Então, é pessoas que estão com o chakra aberto, por suas características espirituais e emocionais de baixa vibração e seu defeito moral, assim como também pessoas boas empenhadas a trabalhar da luz. Então, eles vão atacar tudo, pessoas com característica emocional de baixa vibração, né? E pessoas que estão empenhadas no trabalho da luz, né? Esse trabalho da espiritualidade. Vai até ataque geral, entende? Os espíritos vão fazer isso, não tem como. Aí ele fala, a causa pode ser diversa, mas nem sempre são aparentes, mas de alguma forma, direta ou indireta, consciente ou não, a pessoa efetuou algo nesta ou em vidas passadas, por desencadear um ataque espiritual. Na maioria das vezes, esse tipo de interferência acontece por ressonância ou sintonia com a frequência de baixa vibração. Então, pessoal, ele está falando, esse ataque, na maioria das vezes, acontece, né? Pela interferência espiritual, acontece por ressonância. Então, ressonância você está na mesma frequência. E sintonia. Então, você está na mesma sintonia, frequência de baixa vibração que aquele espírito está. Então, qual é a minha pergunta lá? Como evitar para não sofrer ataque espiritual? É você não estar nessa ressonância, nessa sintonia, nessa frequência baixa que esses espíritos tá. Então, aí você vai evitar de sofrer esses ataques. Deu para entender, pessoal? Deu para entender agora? Respondida a pergunta lá que eu coloquei, né? Como evitar para não sofrer um ataque espiritual? Então, ele fala que a maioria dos ataques, né? Às vezes acontece por ressonância e sintonia com a frequência de baixa vibração. Então, por isso que o nosso trabalho é a gente trabalhar, nosso espírito, levar a nossa para que a gente não seja atacado. Porque estamos em uma guerra aqui, pessoal. Principalmente a gente que trabalha a espiritualidade,
vocês que vão me ajudar. Foi por isso que quando a pessoa aqui do canal me ajudou, né? Enviou um dinheiro que é uma energia para me ajudar. O que é que aconteceu? Sofreu o ataque dos espíritos. Entende? Mas ela teve proteção lá, que mesmo quando ela sugaram a energia dela, ela estava fraca, né? O mentor aqui, o meu mentor, eu estava no dia gravando o vídeo aqui para vocês. Eu senti a presença dele, que ele tirou um pouco da minha energia e deve ter levado para ela. Que ela se sentiu bem. Aí ela ligou para mim, falou comigo e ela depois se sentiu bem. É isso, pessoal. Entende? Não tem para onde correr. Estamos na guerra, na batalha espiritual. Você viu ele falar aqui, né? Estamos nessa batalha, não tem como correr. A gente já escolheu o lado da luz, a gente tem que ficar no lado da luz. Então, temos que trabalhar para o lado da luz, aumentar a nossa frequência para não cair para o lado da vibração que esses seres estão. Essas consciências, né? Seres espirituais, mas são consciências que estão inconscientes, estão agindo assim inconscientemente. Tá certo, pessoal? Aí, será que a Bíblia fala sobre esse ataque espiritual, sobre essa guerra espiritual, sobre que a gente tem que evitar essas coisas para não ser atacado? Será que a Bíblia fala, pessoal? Não tem como, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Então, vamos ler aqui Efésios 6, versículo 11 até o 13. Vamos ler aqui. Vista toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestade e autoridades, contra os dominadores deste mundo da treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. A gente tem que se revestir dessa armadura. Qual é essa armadura? Palavra de Deus, oração, meditação, fazendo bem. Então, são que os apóstolos ensinou aos irmãos fazer. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente está numa guerra, está numa luta espiritual, não é com seres humanos. Então ele está dizendo, essa luta não é com seres humanos, é contra os espíritos que estão dominadores do mundo das trevas. Então, mundo das trevas é o mundo do umbral. Contra essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, existe espírito aí que estão trabalhando contra a gente. Aí ele fala, por isso, vista toda a armadura. Então, vista essas armaduras, para que possa resistir no dia do mal e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. É isso. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? 2 Coríntios 10, 3, versículo 5. Pois, embora vivemos como homem, não lutamos segundo padrões humanos. Então, a gente está vivendo como homem, mas não lutamos segundo padrões humanos. As armas com qual lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, ele estava lutando. Então, quando eu estou falando aqui é uma luta espiritual, pessoal. Por isso que quando você me ajuda, né? Você entrou junto nessa batalha. Entenda, você está junto comigo. Você está orando por mim aí? Você está junto comigo nessa batalha. Então o Espírito sabe quem é que está
aqui me ajudando, me apoiando, orando por mim, mandando energia positiva para mim. Ele sabe. Então, você estou junto. Então, eu estou lutando não com arma, eu estou lutando com essa arma consciencial, que é o quê? Estou usando a palavra. É por isso que eu falo muito aqui, né? Falei até demais que a primeira parte foi 1 hora, não foi, irmão? Então, estou falando. Então, para quebrar essas fortalezas, esses pensamentos malignos, para fazer que todo seja levado ao conhecimento de Deus. Cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, para que todas essas consciências que me ouvir, ela possa estar em obediência a Cristo. Então, essa é uma guerra. É o que eu estou falando. Por isso que eu uso todos espiritualistas, eu uso da psicologia. Então, eu tô tirando as dúvidas, as nuvens negras. Então, isso é uma batalha espiritual. Você vê, tem pessoas que ficam se retorcendo aí na cadeira, tem pessoas que até mexem. Tem pessoas. Por quê? Está mexendo, é uma batalha. Então, os espíritos sabem disso. Porque se eu fazer com que aquela consciência desperte, né, ela passou das trevas para a luz. Então, ele não quer que tire a pessoa de lá. Então, ele vai me atacar quem está me ajudando aqui. Eles vão fazer isso. Não tem para onde correr. Para onde que a gente vai, irmão? Me diga aí. Por isso que a gente tem que se unir, nossas forças, um ajudando o outro, né? É o que a Bíblia ensina, um ajudando o outro, para que não a espiritualidade, a luz permaneça. Aí ele fala, 1 Pedro 5, versículo 8. Esteja alerta e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, ele está ao redor porque ele não pode mais tocar, mas ele está esperando uma brecha. Então, você tem que vigiar. Tem que fechar as brechas para que não aconteça esses ataques. Né, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? 2 Coríntios 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, para ele enganar, e como já enganou vários líderes aí, né? Que começaram até na espiritualidade sincera, sabe? A espiritualidade estava apoiando ele ali, a espiritualidade evoluiu. Mas eles se desviaram porque Satanás entrou, começou a dizer que era um anjo de luz, começou a enganar ele. Então, foram para o ego. O que é que acontece? A espiritualidade deixa a pessoa. Vai levantar outra pessoa para falar a verdade da espiritualidade. Você acha que eu fui levantado aqui por quê? Você entende agora, irmão? Você entende agora? Por que eu fui levantado? Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas por que a espiritualidade está me tocando, me levantando? Você entende? Porque tem pessoas falando ainda coisas que não devem ser faladas. Não está na direção da espiritualidade. Eu agora, quando despertou minha consciência, né? A espiritualidade, ninguém mandou a espiritualidade despertar mesmo. Foi eles que fizeram isso, né? Para eu fazer o trabalho, porque eu vim, parece, com essa missão para cá. Entende? E ele despertou a minha consciência. Então, para falar as coisas que tem muitos que já se desviaram, estão falando o erro, estão confundindo a mente de algumas pessoas para não se conectar verdadeiramente com a espiritualidade. Por isso que fez isso. Eu não queria. Vocês sabem aqui que me assiste já muito. Você sabe que eu já falei que eu não queria isso. Mas eu fui impelido a essas coisas. E não tem como voltar mais. Porque os espíritos estão aí, senão vai me atacar. Né? O que será de mim sem a conexão com a espiritualidade, Evandro? O que será de mim? Entende, pessoal? Não tem como fugir.
Foi o que aconteceu com muitos líderes, se desviaram, pessoal. E é por isso que o Satanás, o inimigo, enganaram ele, disfarçaram de anjo de luz, e aí já viu, né? Ah, é um ser de luz! Toma! Já foi, meu amigo. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Ele fala, 1 João 5:4, versículo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, da nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, você tem que crer, pessoal. Você tem que entrar em conexão com esse Filho de Deus. Foi por isso que Cristo falou: aquele que não está conectado à videira, você não poder fazer nada, você não vai poder fazer nada. Então, para um líder, fazer um trabalho espiritual, uma coisa, você tem que estar conectado à videira, verdadeiramente, porque você precisa dessa ajuda, porque se for pelo seu ego, você não vai conseguir fazer essas coisas espirituais. Por isso que tem que se aproximar aqui verdadeiramente para ter a conexão. Não pode ser assim pelo ego. Ah, vou fazer, que eu sou pastor, vou ter o benefício. Vai se dar de mal, vai no ego, vai cair aí. E como está acontecendo com muitos. Aí, o que é que a Bíblia fala? Tiago 4, versículo 7. Portanto, submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, pessoal, a gente tem que se submeter a Deus. Submeter o quê? As coisas que Deus quer que faça. O amor ao próximo, né? A gente tem que se submeter a isso. Porque quando a gente se submete a Deus, a gente resiste o diabo e ele vai fugir da gente. Por isso, quem está conectado verdadeiramente, né? Os espíritos lá sabem do umbral. Esse daí é do homem de branco. Ele não mexe. Entende, pessoal? Você entende? É. Porque você tem que estar verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, vai acontecer. Você pode ser tocado, pode receber ataque. E tudo isso. Por isso que a conexão tem que ser verdadeira. E ir trabalhando a frequência. Sempre para cima, nada para baixo. Né? Aí ele fala, Romanos 13, versículo 12 até o 14. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixe de lado as obras das trevas e evita das armaduras da luz. Então, tá vendo? Comportemos-nos com decência, com que age a luz do dia, não em orgia, bebedeira, não em moralidade sexual, né? Depravação, não em desavença ou inveja. Ao contrário, revista do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. Entende, pessoal? Olha o que o apóstolo Paulo fala lá, os romanos. A gente tem que... a noite está quase acabando. Então, o dia logo vem. Portanto, deixe as obras das trevas. Então, deixe as obras da noite. Passe por dia. Ande no dia. Como é que você anda? É andar nessa vibração, dessa luz, dessas coisas boas. Comporte-se com decência. Então, a gente que... Não existe. Por isso que eu estou falando. Se a gente vai falar de elevação da consciência, a gente já está falando de moral, pessoal. Como é que uma pessoa chega aí e diz que não tem importância, não tem nada a ver? Como assim, pessoal? Eu vi um espiritualista falar isso. Você entende? Isso já é sintoma de que está desviado, pessoal. É sintoma de que está desviado da verdadeira espiritualidade. Como é que está ensinando isso para as pessoas? Não tem importância nenhuma, não. Entende? Aí ele fala,
com decência, né? Você tem que agir com decência, como que age a luz do dia. Então, você como aquele que está vigiando a luz do dia, como está desperto. Não como aquele que está na treva, está inconsciente, né? Nas orgia, bebedeira. Então, pessoas que estão na orgia, bebedeira, na imoralidade, na depravação, na desavença, na inveja, né? Essas pessoas estão inconscientes, pessoal. Estão nas trevas. É o que está lá, os espíritos desencarnados lá, que está lá no umbral, que vem nos a perturbar. Eles estão nas trevas. Então, como é que você quer ficar fazendo essas coisas das trevas? Você é uma pessoa já do dia, já despertou. Você não pode fazer. Então, é o que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos. Você não pode, você tem que fazer o quê? Ao contrário. Você tem que fazer ao contrário. Revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. Entende? Não vá, porque se você ir aí, é coisa do ego, é coisas densas, você pode ser atacado. Né? Aí ele fala, 2 Timóteo 3, versículo 12. De fato, tudo que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, pessoal, não tem como. Será que a gente vai de coisa? Se a gente quer viver uma vida aqui da espiritualidade piedosamente, trabalhando a nossa consciência, a gente vai ser perseguido. Perseguido por quem? Por quem é que vai perseguir a gente? Por que as pessoas querem perseguir a gente? Porque estamos em guerra. Essa é a prova. Essa é a prova. Você quer ter uma prova real aqui de que estamos numa guerra espiritual? É você então começa a fazer as coisas boas, começa a querer buscar conexão para você ver. Você vai sentir na pele os ataques que você vai receber. Aí você vai crer, é mesmo? Ai meu Deus. Aí você vai crer. Mas você está do outro lado, está do lado da luz, está do lado da orgia, da imoralidade, da bebê. Você não vai ser atacado. Você já está no domínio deles. Você vai ser atacado se você está trabalhando contra, querendo despertar consciência que está lá na treva. Aí você está mexendo com. É igual a pessoa que vai mexer com vespeiro de marimbondo, ou então da abelha. Você vai lá tocar. O que é que a abelha vai fazer com você? Vai atacar você. Entende? É a mesma coisa. Lá é um vespeiro, o umbral, esses espíritos. É um vespeiro de moribundo. Né? Moribundo, você já viu moribundo? Aqueles preto, dá um ferrão, dói muito, né? Abelha também, né? Aí ele fala que é Judas 1, versículo 3. Vamos ler. Amado, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por toda, confiada ao santo. Então, essa batalha é confiada ao santo. Então, o próprio Judas disse, olha, eu vou ter que escrever para você para avisar que acerca da nossa salvação, a gente está numa batalha. Então, Judas está avisando ao irmão, olha, vocês pensam que tá tudo certo aí não, que não tá tudo certo. Tá? Você está numa batalha, que essa batalha é confiada aos santos. Então, você é o santo, é aquele que está na luz. Você está do lado da luz, né? Você está na batalha. Aí, o que é a Bíblia fala mais? João 12, versículo 31. Vamos ler aqui. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então, pessoal, olha o que Jesus falou. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, pessoal, o mundo vai ser julgado.
as consciências vai ser julgada. Então, as consciências que ficarem, ela vai ter a decisão de escolher a luz ou as trevas, né? O lado bom ou o lado mal, o lado positivo ou o lado negativo. Você vai escolher. Para isso que a sua livre-arbítrio vai servir para isso. Você não tem mais livre-arbítrio, mas é só para essa decisão de que lado você vai ficar. Entende? Você vai ser desperto, vai mostrar para que você tome essa decisão. Por quê? Porque chegou a hora de julgar o mundo, então. O mundo entrou no julgamento consciencial. Entende, pessoal? Não existe. Não tem como. Você vai entrar, qual lado você vai escolher? Então, e o príncipe deste mundo, né, que está aí fazendo a bagaceira dele, vai ser expulso e julgado, né? Também. Se você está do lado dele, você vai ser julgado. Entende, pessoal? É simples de entender, mas tem gente que quer complicar. Aí ele fala, Mateus 6, versículo 13. E não deixei cair em tentação, mas livrar-me do mal, porque eu tenho o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, foi quando Cristo estava ensinando ali o Pai Nosso, né, pessoal? Então, ele está mandando a pessoa orar, pedindo para não deixar cair em tentação. Por quê? Existe tentação. Livre-me do mal. Então, porque existe o mal. Agora, teve um aí dizendo que não existe mal, não existe nada disso, não tem... Pessoal, vocês estão totalmente... É por isso, pessoal, tem que levantar alguém para falar a verdade espirituais. Na oração que Cristo ensinou, já está ensinando. Não deixei cair em tentação. Por que não deixei cair em tentação? Você não baixar a sua frequência para você entrar na carne, né? Aí você vai cair na tentação. Então, você tem que manter o nível elevado. Não deixe cair. Então, peça a Deus que dê força para não deixar você cair. Mas livre-me do mal. Então, por que para livrar do mal? Se não existe o mal, se, por exemplo, eu vi aqui como é que se diz, o canal falando que não existe o mal. Se não existe o mal, mas por que Cristo está ensinando ao discípulo livrar do mal? Por que ele está me ensinando isso na oração do Pai Nosso? Né? Aí ele disse, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na oração, Cristo estava ensinando a gente não cair em tentação, elevar nossa energia e livrar a gente do mal. Porque existe o mal. Aí eu olho um espiritualista aí no canal falando que não tem mal. Eu digo, como assim? Eu digo, então Cristo está ensinando errado. É Cristo que está ensinando errado? Ou é essas pessoas que estão desviadas e estão desviando o pensamento das pessoas? Entende, pessoal? Aqui você vai ouvir a verdade. Aí eu falo, Mateus 16, versículo 18. E eu digo que você, Pedro, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a porta do Hades não poderão vencê-la. Aqui, pessoal. Olha o que Cristo estava falando para Pedro. Né? Que ele era a pedra edificadora que ia levantar a igreja. Né? Então, sob essa pedra, que sou eu, a pedra de esquina, eu vou ser edificador da igreja. Igreja espiritual. E a porta do Hades, do inferno, né? Não poderá vencê-la. Então, por isso que aqueles que estão conectados a Cristo, ele já é do homem de branco. Os espíritos do umbral sabem
Eu não posso mexer nessa pessoa. Se eu mexer, é problema. Ele sabe, porque ele sabe que Cristo tem todo o poder, toda a glória. Então, a porta do Hades, que é inferno, não vai prevalecer contra ela. Então, pessoal, aí também eu vi um espiritualista aí, né? Eu assisto, eu fico assistindo, pessoal, né? Numa live, falando que o inferno não existe. Entende? Olha a resposta de Cristo aqui. E agora? O que é que a gente vai fazer? Vai dizer que essa palavra não foi de Cristo? O que é que vai acontecer? Se as pessoas acreditam que a igreja foi edificada, então não tem igreja edificada. Qual é a igreja? São essas igrejas que os pastores estão dizendo aí? Qual é a igreja, pessoal? Você sabe. Eu tenho um vídeo aqui gravado. Qual é a igreja espiritual? Que é a igreja espiritual. Não é essas igrejas aí. O negócio é que vocês estão pensando que essas igrejas que falaram é a igreja de Cristo. Esse é o problema de vocês. Alguns espiritualistas não estudam isso. Entende? Que Cristo está falando nessa igreja, a igreja espiritual, o qual ele é a pedra que vai edificar essa igreja, que é a igreja de Deus, espiritual. Entende? O qual essa porta do inferno não vai prevalecer, né? Que é lá do umbral, nenhum seres maligno lá vai influenciar na igreja, que somos nós. Não vai tocar. Porque ele disse, se alguém destruir, a Bíblia fala, se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, eles sabem disso, os espíritos lá sabem disso. Por isso que quando a mulher fez o feitiço para outra, né? O espírito veio avisar. Nesse daí não vai, a gente não vai poder, porque ele é do homem de branco. Quem é o homem de branco, pessoal? Quem é o homem de branco? Você entende? Você entende agora? O que é? Então, aquele que é a igreja verdadeiramente tem a conexão com Cristo, está ali na conexão verdadeira, o Hades, o inferno lá não vai prevalecer contra a vida. Né? Pode fazer macumba, quanta magia quiser, não vai atingir ele, porque ele tem a proteção. Entende? Da luz. Então, não vai ser atingido. Mas uma pessoa que não está conectada pode ser atingido? Pode, pessoal. E atinge mesmo. Entende? Esses trabalhos aí, que alguns aí se dedicam a fazer com espírito de baixa vibração, atinge mesmo. Né? Aí ele fala que Mateus 18, versículo 18 e 20. Digo a verdade, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Tudo também digo que se dois vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso será feito a vocês. O meu Pai que está no céu, pois onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio dele. Então, é a igreja. Aonde tiver reunido, pessoas reunidas no mesmo pensamento, aí já existe a igreja. Né? Igreja não é um edifício que vai ser levantado aí como vocês têm pensado. É isso, essas pessoas. E tem espiritualista que pensa que igreja é isso. Porque ele não sabe o que é a igreja espiritual. Ele não sabe. Por isso que fala besteira, que o inferno não existe. Entende? É por isso que ele fala. Tem que estudar também. Espiritualista tem que estudar a Bíblia também. Por causa disso que ele não estuda a Bíblia. Está estudando só outro conceito, mas tem que estudar. Né?
Aí, Romanos 7, versículo 21 até o 23. Assim encontra esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o que, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando no meu membro do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meu membro. Olha o que o apóstolo Paulo sentiu, pessoal. É o quê? É por isso que a gente tem que transcender essa força, essa energia que vem dos nossos membros, que é o quê? A gente está no ego, na nossa carne. Então, o apóstolo Paulo ele sentiu isso, ele disse, nossa, eu quero fazer aqui o bem que Deus está mandando, mas tem uma coisa aqui me forçando para eu não fazer. Então, a primeira guerra, a primeira luta vai ser contra você, contra o seu ego, contra os prazeres carnais que a Bíblia fala. Então, essa é a primeira batalha que o espiritualista, o cristão enfrenta. Entende, pessoal? É isso que acontece. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala aqui, Romanos 8, versículo 6 até o 9. Vamos ler. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então, pessoal, olha o que ele escreve depois lá em Romanos. Romanos 7, ele fala que estava tendo a batalha. Então, ele descobriu que você tem a mentalidade da carne de fazer. Você vai ser inimigo de Deus. Porque o espírito está puxando para outra coisa, está puxando para a unidade, para o amor, para fazer o bem. E o desejo da carne está puxando para a bagaceira, pessoal. Você sabe qual é a bagaceira. Todo mundo, todo mundo sabe qual é a bagaceira. Entende, pessoal? Então, é a primeira batalha que a gente enfrenta é com a nosso problema do nosso ego, das nossas coisas, do nosso. É a primeira batalha. Por isso que a gente tem que equilibrar a nossa energia. Depois ainda a gente vai enfrentar uma batalha contra os espíritos malignos. Entende, pessoal? Não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar a espiritualidade. Aí, para acabar, né? Que uma hora, meu Deus, irmão, é muita coisa. Eu falo muito, né? Os irmãos, a gente vai se enjoar de mim. Então, aí ele fala, Lucas 10, 18, 20. Ele respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e dei a você autoridade para pisar sobre cobra, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque seu nome está escrito no céu. Então, pessoal, é Cristo que tá falando aqui, né? Ah, graças a Deus, pessoal. Eu até falei, vou tomar aqui mais um gole de chá. Falei muito hoje, né, pessoal? Então, vamos encerrar, né? Então, Cristo viu o anjo, viu Satanás, né, que era um anjo, cair do céu como relâmpago. Então, ele caiu aqui na terra, né? Mas só que Cristo disse, olha, não tenha medo, eu lhe dei poder para você pisar em todas as espécies desse poder do inimigo, né? Ele disse, mas não se alegre com isso, se alegre, não porque os espíritos vos submetem, mas porque seu nome está escrito no céu. Então, você já é um escrito do céu, você já tem a conexão com o céu. Entende, pessoal? Se alegre por causa disso. Não é porque os espíritos vai embora, vai nos obedecer, não. É normal, porque a energia que está com a gente, a espiritualidade, os anjos, então eles não chegam perto, né? Mas podemos baixar a energia
que acontece às vezes um ou outro ataque, é normal. Porque estamos aqui num lugar de guerra espiritual, né, pessoal? Graças a Deus. Nossa, falei demais hoje, não foi, pessoal? 2 horas, 1 hora da primeira parte e agora mais 1 hora. Mas graças a Deus, terminando, agradecer a você. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!